Boa noite, gente. Todos bem-vindos à Neurodiversidade Consciente desta quinta-feira, dia 3 de abril. E, bom, mês do autismo, a gente tem que falar sobre isso. E aí, o tema de hoje ele vai passar por uma história do autismo mesmo. Como é que a gente chegou até aqui em termos do que é o autismo. E também os desafios que tem toda a existência autista no sentido de luta pelos direitos, no sentido dos rótulos. Eu vou deixar aqui apresentando o tempo todo um quadro que é do artigo que eu utilizei para fazer essa pesquisa da história, especialmente para o pessoal do YouTube, para ter uma noção. E aí, que aqui contém mesmo as datas e a história. Eu não tenho como falar sobre todas essas datas, porque são muitas datas. Então, eu vou selecionar a principal e deixar aqui para vocês mesmos conseguirem ver. O artigo ele se chama Um Percurso pela Psiquiatria Infantil, dos antecedentes históricos à origem do conceito de autismo. Vamos começar já então nesse sentido. Quem tiver dúvidas ou questões pode perguntar no chat ou em voz, se não se importar que a voz apareça no YouTube, que aí eu também vou respondendo. Ou também pode perguntar que a gente vai falando na segunda parte, que é a não gravada. Tem três grandes etapas quando a gente pensa em história do autismo. A gente vai pensar em século XVIII, 1700 e daí para frente, que a gente está pensando primeiro no estudo do retardamento mental. O que era importante já nessa época? Havia um médico chamado Jean-Marc Gaspar Itard, que era ex-aluno de um outro médico chamado Pinel. Esse Jean-Marc, ele encontra um adolescente chamado Victor. Esse Victor, ele é encontrado nu e fazendo ruídos e sons estranhos. Nessa época, a gente já vai entender que tem três termos que são importantes: idiota, imbecil e selvagem. Esses termos eram aplicados para essas pessoas que tinham o que seria considerado o retardo mental. O grande passo que esse Jean-Marc Gaspar dá é que ele pega esse Vitor e tenta tratar ele de uma maneira humana, entendendo que, além de ser um idiota, imbecil e selvagem, ele era um ser humano que tinha uma condição humana, o que na época era chamada de medicina moral. Ou seja, ele coloca uma perspectiva moral. Isso já me impressiona de N maneiras, porque quando a gente volta para trás, a gente realmente entende o quanto a medicina e os cuidados com a saúde hoje foram evoluindo, ao ponto de que alguém teve que ter a sacada para entender que, por trás de um adolescente ou uma criança que não desenvolveu, há um elemento humano de que essa criança desenvolve com a interação humana. Parece muito bobo hoje, mas alguém realmente precisou pensar nisso. A gente pula em outro momento para um autor barra médico chamado Seguan, que em 1848, dentro do livro dele, escreveu o seguinte: escreveu algo que chegou à seguinte conclusão. Por seu lado, este homem do terreno esforçou-se por demonstrar, junto dos mais excluídos entre os excluídos, que é o imperialismo da norma pretensamente científica que fecha o horizonte da educabilidade. Lembra que o singular constitui, em matéria educativa, a categoria decisiva. Tradução de tudo isso. O que ele está dizendo aqui é, numa norma que descreve muito certo quem é o normal, quem é o aceitável, você vai ter um excluído, que está fora da norma. Só que no excluído tem um mais diferente. E quanto mais diferente você é fora dessa norma, mais distante você é de ser entendido até como um ser humano que é educável. Por isso aqui que ele fala do singular enquanto alguém que entra no horizonte de educabilidade e até de matéria educativa, que é essa pessoa aprende. De certa maneira, ele está falando de uma coisa que é atual.
O sistema educativo hoje ele luta para ensinar quem está fora da média e até mesmo para ensinar quem está na média. Nesse momento, a gente tem um cruzamento muito interessante no comecinho do, da criação do teste de QI. O Alfred Binet e Theodore Binon, que são as duas primeiras pessoas a criar a primeira escala de inteligência, em 1905, que eles começam a pensar isso muito nessa temporada quando se pensa em retardamento mental. Depois a gente cai no clássico, que é o mais falado já nos artigos, mais comentado, que é o Kanner. Ele começa estudando a psicose infantil. O que já é importante entender que é o grande recorte dessa etapa. Ele é a primeira pessoa, praticamente, a desvencilhar que o tratamento de uma doença psicológica infantil era diferente da doença psicológica de um adulto, que era ainda entendida uma comparação ao adulto ou do que viria a ser uma doença no adulto, que ainda era chamada naquela época de psicose infantil. Ele é o primeiro a observar, então, que crianças vão ter sintomas próprios e questões próprias que vão funcionar de maneira diferente em relação ao adulto. O que também é uma outra sacada muito básica, que a gente acharia até sem sentido de pensar isso hoje, por tão básico, mas alguém teve que parar e pensar isso. Óbvio que tiveram outros autores envolvidos nisso, mas ele acabou se destacando nesse processo. Ele observou que haviam crianças que apresentavam maneirismos nas atividades de gestos e linguagem estereotipada ou disfuncional, além de estereotipias, agitação, isolamento e catatonia e outras impulsões. Tem um outro autor, que é o J.L. Despert, que observou 29 casos entre 1930 e 1937 no Instituto Psiquiátrico de Nova York, que ele começou a base do trabalho. O Kanner vem um pouquinho depois. Que é o que a gente chama de autismo hoje. Mas que na época era como psicose infantil. A gente entra em uma terceira fase que começa já a ser o mais próximo do que a gente tem hoje. Inclusive pensando em DSM, em classificações de doença. Que existe em 1930, que é a clínica pedopsiquiátrica. Por que pedopsiquiátrica? É a ideia da pediatria com a psiquiatria. Ainda eram coisas muito isoladas uma da outra, e é quando os pediatras da época começam a entrar em contato propriamente com os psiquiatras para começar a trabalhar isso. A psicanálise ela começa a agir no tratamento infantil através da Melanie Klein, que em 1920 ela atende uma criança com esquizofrenia, que ela cairia no DSM como quadro de autismo. Também a gente já começa a entender o Asperger, que vem do pesquisador Hans Asperger, que já diferencia. E aí a gente tem dois conceitos muito importantes quando fala de autismo, que não são tão válidos hoje pensando na classificação atual, mas é importante entender como história. Existe o autismo clássico, que ele geralmente viria com uma deficiência intelectual ou alguma limitação assim, e tinha o Asperger. O Asperger é o que aparece nos filmes, inclusive, que gera o rótulo do autista ser um gênio de alguma maneira. Ele necessariamente tem um hiperfoco com números, com línguas ou qualquer outra coisa. E a grande diferença do autismo clássico para o Asperger é que o Asperger tem menos prejuízo na linguagem, no sentido de que ele vai ter isso preservado ou até avantajado, e também vai manter as características típicas do autismo, que é a literalidade, a ingenuidade. E isso pensando em diagnósticos bem mais antigos. Bem mais, porque foram tantas fases que a gente foi passando, e se a gente fosse aprofundar muito nessa história, a gente vai ver que o diagnóstico de autismo ele vai ficando cada vez mais preciso a cada classificação.
porque você vai especificando. E aí a gente cai no anterior, que era o nível de suporte 1, 2 e 3. Anterior no sentido de que ele não é oficialmente mais usado, mas porque o corte mesmo foi esse ano, só que ele leva um tempo até adaptar tudo isso. Que era o nível de suporte 1, 2 e 3. Que dizia basicamente sobre o quanto suporte essa pessoa precisa para viver. Entendendo que o nível de suporte 1 vai conseguir viver com uma certa leveza, só que ele vai ter um trabalho, um esforço gigantesco nas interações sociais, no entendimento das regras sociais, no fazer as coisas, no olhar no olho e em tudo que envolve especialmente a interação social, que vai ser muito confusa para ele, que é uma coisa que era muito pouco compreendida. O nível de suporte 2, ele já envolve a ideia de ter mais dependência. É alguém que talvez consiga fazer outras tarefas, mas que vai pedir um acompanhamento para ir no supermercado, para passear em algum lugar, para fazer uma ligação, que também pode ser no nível de suporte 1, mas aqui é algo muito mais grave. No nível de suporte 2, você já pode começar a ter o que se chama de AVD, atividades de vida diária, que são as coisas básicas do dia a dia, como ir ao banheiro, se alimentar, lavar vasilha, que precisariam de testes ou instruções muito claras para isso acontecer. No nível de suporte 3, é aquele mais complexo ainda. Que, inclusive, o rótulo que se tinha do autismo era muito sobre nível de suporte 3. Ele está se quebrando hoje, mas quando se pensava em autismo, era de nível de suporte 3, que não dá conta de fazer muita coisa, e tem um nível de autonomia muito baixo. E aí o trabalho que a gente tem com essas famílias, as mães especialmente, entendendo que geralmente é a mãe que fica mais com esse lugar, mas pais também podem ocupar esse lugar. Aqui eu estou falando uma perspectiva cultural, vão ter esse trabalho bem grande de lidar com isso. E o que o autismo, nesse nível de suporte, pode variar? São três características muito importantes que a gente pensa para diagnosticar o autismo. A rigidez cognitiva, no sentido de tudo precisa ser daquela maneira, ou seja, a vida ela vai ter uma certa rigidez para várias coisas. Comunicação e interação social. É um trio que precisa bater muito bem para a gente trazer o diagnóstico de autismo e que tem que ser durante a vida toda, não só em uma etapa. Nível de suporte 1, 2 e 3, você ainda pode ter coisas diferentes em graus diferentes, o que é bastante confuso e por isso a gente tem muita problemática para obter o laudo, para pensar em médicos, na avaliação neuropsicológica. Era a complexidade que tinha pensar em nível de suporte. Porém, o nível de suporte ele tem uma importância para entender quem precisa de mais ou menos suporte. Só que ele passou a ter um problema até em nível de políticas públicas, porque houve uma tentativa de tirar os direitos, por exemplo, de nível de suporte 1, o que não faz sentido, porque autismo é autismo, com mais ou menos dificuldade. É aquela ideia de que o autismo leve não é leve, especialmente para quem sente. E aqui a gente cai em algumas situações bem complexas que foram lutas políticas e são lutas políticas de certa maneira. O cuidado com as pessoas autistas ele passa por várias metodologias e a mais usada e reconhecida hoje é a ABA, que vem da psicologia comportamental, que é uma metodologia para ensinar habilidades sociais e esses contextos dessa maneira. Então, você poderia ensinar uma criança a ficar em sala de aula com certa tranquilidade. É a ideia da literalidade, de não falar com alguém que está feio quando alguém pergunta, porque a pessoa não quer sinceridade. E é todo um treino que é feito para isso. Qual é a luta política que houve em cima disso, especialmente para as mães que precisam estar nesse processo? No ideal,
são 30 horas semanais de terapia. E aí pensem a carga que é para a mãe isso, mesmo quando é correto. E quem deveria bancar isso é o convênio, quando as mães e familiares têm convênio. Só que os convênios não queriam fazer isso. E aí tentaram fazer uma série de lobbies para retirar esse processo, para não bancar isso. Além de uma outra problemática, de que raramente acontece às 30 horas, que é um outro problema. E teve uma outra, que o CONAD, Conselho Nacional dos Direitos da Pessoa com Deficiência, tinha tentado retirar a cadeira própria do autismo e colocar no aspecto psicossocial. Que aí a gente já fala de uma briga por direitos que são muito complexas. Eu vou mandar aqui para vocês o link no chat dessas duas lutas. Só um minutinho para eu colar aqui. Essas duas lutas, inclusive os perfis que falam especificamente sobre autismo, foram se movimentando para que não ocorresse. E aqui estão para vocês verem os links. A gente também vai ter, e aí vem a parte mais reflexiva mesmo, em termos de conteúdo pesquisado, foi isso, que é o quanto a gente entende de rótulos do autismo. O que é o autismo na vida da população? Ainda é pensar no autismo nível 3. Ele é o que está sendo muito mais enfático para esse processo. Eu vou dar só uma roladinha aqui na tela para vocês, para o pessoal poder ler todo o restante. Mas tá começando a mudar com a perspectiva do nível de suporte 1, porque as pessoas estão aparecendo. A gente tem até uma citação do seriado da Netflix, O Adolescência, vocês já devem ter ouvido falar, se é que não viram, da ideia dos incels, dos jovens que não conseguem ter contatos com meninas, manter relação, ou qualquer outro grau nesse sentido, e existe uma porcentagem deles que são autistas. E aí a gente pensa, tem um outro problema aí, que é tanto uma questão cultural, que a gente fala de machismo, de sexismo, toda essa questão, e também de uma questão de, tá, será que também não é a hora de ensinar essas competências e habilidades sociais para essas pessoas? Porque, de fato, se você não sabe abordar alguém, você pode ou ser grosso, ou ser violento, ou simplesmente não ser uma pessoa que seja interessante, simplesmente pela falta de habilidade social. Eu mesmo demorei muito a aprender várias habilidades sociais, entendendo aqui o meu diagnóstico de autismo, que foi um processo muito longo da minha vida e de uma busca que eu tive, que foi facilitada pela superdotação, que cobriu muitos espaços aqui. Essa questão fica ainda mais complexa quando a gente pensa em dupla excepcionalidade, que é o autismo com a superdotação, que você consegue fazer algumas coisas e consegue contornar outros espaços, porém, não quer dizer que a limitação não existe. E para a gente fechar esse aspecto como um todo, para a gente já ir para outra parte não gravada, a gente tem a grande virada em manuais psiquiátricos em 1980, que se vocês forem fazer uma pós-graduação ou qualquer coisa nesse sentido do autismo, vocês vão ter isso. O transtorno global do desenvolvimento, que era no CID-10, que tem várias nomenclaturas, que é o transtorno invasivo do desenvolvimento, no DSM-4. Então, qual que é a grande questão para a gente sintetizar esse tema de hoje? É uma luta que está acontecendo e que ela precisa continuar acontecendo não só no autismo, como na neurodivergência como um todo. O TDAH passou por esse processo. Não sei se vocês lembram, teve uma época que era muita Ritalina para qualquer criança que tinha uma mera agitação. E aí teve que haver uma conscientização sobre isso.
O autismo passou por esse processo, a superdotação vai passar por esse processo de conscientizar, de esclarecer. É parte do movimento social de, inclusive, reconhecer a existência da neurodivergência e de que as pessoas estão aí, em porcentagens, inclusive, muito altas.